o antissemitismo ainda existe e ele ainda pode aflorar, porque as suas raízes estão, infelizmente, ali. Né? Não foram combatidas suficientemente na medida em que o antissemitismo é um racismo. O racismo existe de diversas formas. Na forma de ser contra judeus pode aflorar a qualquer momento. Agora, é verdade também que na medida em que o Estado de Israel implementa uma série de políticas absolutamente contrárias aos palestinos, causando angústia, causando raiva, há um transbordamento. Então, é possível isso, a gente perceber que em certos grupos existe uma tendência que a crítica ao Estado de Israel transborde para um sentimento contra judeus, na medida em que o Estado de Israel fala e se coloca como representante de todos os judeus do mundo, o que nem todos os judeus do mundo aceitam, mas é assim que o Estado se coloca. A Arlene Clemechas se tornou uma das mais conhecidas vozes críticas à ofensiva militar de Israel em Gaza e, de uma forma mais geral, ao sionismo, a ideologia política de defesa do Estado judeu no Oriente Médio. Em Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, o foco da análise dela, no entanto, é outro. Ela se volta a como movimentos marxistas e socialistas lidaram com a questão judaica até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, período em que o antissemitismo tinha feições diferentes e o sionismo menos força. Na conclusão do livro, Arlene diz que a relação com o judaísmo foi a mais cheia de contradições e dificuldades com que o marxismo se deparou, mas que foi essa teoria que se ocupou de forma mais séria das condições de emancipação dos judeus. O trabalho é resultado da dissertação de mestrado dela, de 98, e ganha agora uma nova edição, com 2 novos capítulos e um novo prefácio. Arlene hoje é professora de História Árabe na USP e diretora do Centro de Estudos Palestinos da Universidade. Na nossa conversa, a gente falou sobre as transformações do antissemitismo nos séculos XIX e XX, e a Arlene defendeu que a condenação desse tipo de preconceito tão necessária não deve ser usada para silenciar os críticos de Israel. Ela disse que considera que o país está cometendo genocídio de palestinos na faixa de Gaza e explicou por que pensa que a solução de um só Estado, que une israelenses e palestinos, pode até ser o caminho mais simples para a paz na região. Isso tudo, claro, lembrando que qualquer proposta parece completamente realizável hoje. Antes de a gente começar a entrevista, eu queria registrar que Israel nega as acusações de genocídio contra palestinos. Em defesa na Corte Internacional de Justiça, o país declarou que uma guerra trágica está em curso na faixa de Gaza, não um genocídio, e que acusar Israel desse crime é uma leitura distorcida do direito internacional. Juízes da Corte analisam uma denúncia da África do Sul que acusa Israel de descumprir em Gaza a Convenção Internacional contra o Genocídio. O Tribunal Penal Internacional emitiu em novembro de 2024 mandados de prisão contra o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa do país e um comandante do Hamas por crimes de guerra. À época, o gabinete de Netanyahu chamou a decisão de antissemita e disse que as acusações são absurdas e falsas. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Arlene, seja muito bem-vinda à Ilustríssima Conversa, é um grande prazer ter você aqui. Bom, esse trabalho, né, que você está relançando agora foi escrito há quase 30 anos, né? E acho que não é exagero nenhum dizer que era outro mundo, né? Se a gente pensa o que era o mundo nos anos 90, o que é hoje, é uma diferença brutal, né? Para ficar em um exemplo mais imediato, você começou a fazer a pesquisa que deu origem a esse livro no ano de assinatura do segundo Acordo de Paz de Oslo, né? Então, por mais que a paz nunca tenha sido alcançado, né, o acordo nunca tenha sido concretizado, mas existia pelo menos um horizonte, né, de que o conflito ia ser resolvido, de que poderia ser resolvido ao menos, né. Então, para a gente começar, eu queria te pedir, né, para colocar em perspectiva aquele momento, né, dos anos 90, quando você escreveu o livro, fez a sua pesquisa, e a situação atual, né, em Israel, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, né, o que mais te chama a atenção, o que mais contrasta entre esses dois períodos? Eduardo, obrigada pelo convite, é um prazer enorme conversar com você. Você tem toda a razão, faz quase 30 anos e aquele momento era o momento de uma perspectiva de paz, né? A sensação que pairava, que as pessoas tinham, a ideia que se tinha de que haveria uma paz,
né, e que ela estava sendo, portanto, bem negociada, estava bem encaminhada. E, portanto, o contexto do conflito israelo-palestino não foi uma grande influência nessa pesquisa, porque essa pesquisa, na verdade, sequer trata sistematicamente do sionismo. O sionismo, que é a ideologia política que deu origem ao movimento que criou o Estado de Israel, o sionismo, ele aparece nesse livro, mas, assim, na medida em que ele estava presente, e ele não estava muito presente na Europa Oriental no final do século XIX. As correntes sionistas surgiram nessa época e eram muito pequenas. Até a Segunda Guerra Mundial, o sionismo era muito pequeno. Cresceu no entreguerras, a ascensão do nazismo, mas só foi crescer mesmo após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Foi aí que o sionismo realmente apareceu como uma corrente forte, com apoio estrangeiro, que criou o Estado de Israel. Hoje, a situação é de fracasso do projeto de paz, fracasso do Plano de Oslo e de genocídio, né, de uma degringolada histórica tremenda, desde o ano 2000 até hoje, 2025, que levou a inúmeras incursões, ataques israelenses sobre a faixa de Gaza, 6.000 mortes na faixa de Gaza antes do que a gente está vendo hoje, antes do 7 de outubro de 23. Uma situação na Cisjordânia também que vem degringolando muito fortemente. Hoje há uma hostilidade, né? Ataques de colonos contra beduínos, contra comunidades, contra camponeses na Cisjordânia. Então, é uma situação de muita tensão hoje e, nesse último ano e meio, o genocídio reconhecido internacionalmente, né? Tem um mandato de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, né? Ou seja, um reconhecimento de que ele é um criminoso de guerra e que realiza ainda crimes contra a humanidade. Então, o contexto histórico, sem dúvida, é infinitamente diferente, né? Hoje, ele não consegue deixar de se impor, esse contexto, quando eu relanço esse livro. Porque o que eu percebo ao relançar esse livro é que esse livro conta boa parte da história do judaísmo que a vitória do sionismo no pós-Segunda Guerra Mundial buscou ocultar. Porque a criação de Israel, como todo nacionalismo, ideologia nacionalista, desenhou uma história como se o processo das lutas de emancipação judaicas tivesse culminado na criação de Israel e que aquilo fosse o final de um processo de lutas. Então, o povo judeu, historicamente oprimido e perseguido, finalmente cria o Estado de Israel e esse é o horizonte. Então, ele explicava a história anterior, né, a vitória do sionismo, colocava a história anterior como todo uma linha ascendente e sem contradições que desembocava na criação desse Estado. Ocultando o quê? Ocultando justamente a história que está nesse livro, que é a história do engajamento dos judeus em inúmeros movimentos de emancipação, de esquerda, socialistas, marxistas, o Bund, que foi um partido não sionista, por isso que o sionismo, né, porque eram correntes contrárias ao sionismo, né, eram correntes que propunham outro tipo de solução e não a solução de criação de um Estado judeu no Oriente Médio. Então o Bund, por exemplo, que foi o maior partido judaico e era um partido social-democrata, né? O Partido Operário Social-Democrata de Judeus da Lituânia, Polônia e Rússia, era o nome do Bund. Ele propunha uma forma de autonomia nacional cultural ali onde estavam os judeus, na Europa Oriental. Então, era uma forma de emancipação, de obtenção de direitos iguais, sem precisar de um Estado próprio, porque eles não formavam maioria populacional em nenhuma parte desse território. Bom, isso era contrário ao sionismo, e o Bund sempre se opôs ao sionismo até a criação do Estado de Israel. Depois houve uma acomodação, pode-se dizer, mas também havia 10% de judeus entre os bolcheviques, 20% entre os mencheviques, a presença na Revolução Russa era muito grande, a presença de judeus entre toda a intelectualidade socialista da Europa Central, Ocidental, e nenhum desses grandes intelectuais, nenhuma dessas correntes era sionista. Então era tudo aquilo que o ativismo, a intelectualidade, o engajamento judeu criou, que não era o sionismo e que está nesse livro. Eu quero falar de vários desses pontos que você mencionou aqui, mas antes eu queria dar um passo atrás, né, do início do livro,
que é exatamente o texto fundador dessa relação entre judaísmo e marxismo, né, que é sobre a questão judaica, publicado pelo Marx em 1843, que é o ponto de partida do seu livro, inclusive, né, o objeto do primeiro capítulo. Lendo as citações desse texto que você traz no livro, a gente vê que tem termos que envelheceram muito mal e que hoje causam muito estranhamento, né? Em parte por isso, ou a partir dessas características do texto, ele foi acusado de ser antissemita, e o próprio Marx, né, foi taxado de antissemita, coisa que para você não faz o menor sentido olhando para esse texto, olhando para o contexto histórico daquela época. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque para você essa visão do texto fundador dessa relação sendo antissemita, o Marx sendo antissemita, é equivocada? É equivocada porque o conteúdo, o sentido do que ele estava dizendo no ensaio polêmico dele sobre a questão judaica não era contra os judeus. Foi um ensaio, e depois eu vou falar por que ele foi considerado antissemita, tem vários motivos, mas alguns principais, mas é um ensaio que explica, por exemplo, por que a emancipação política dos judeus, ou seja, a obtenção de direitos iguais, de cidadania, né? Porque os judeus, até a Revolução Francesa, por exemplo, na Europa Ocidental, não tinham direitos iguais, né? Havia uma situação de opressão, né? E ele explica por que a obtenção de direitos iguais de cidadão, essa chamada emancipação política, ela não traria, por exemplo, o fim da perseguição aos judeus. Quem é que dizia isso nessa época? Ninguém. Os próprios judeus, as comunidades judaicas da Europa Central e Oriental estavam lutando por isso, por obter cidadania, por obter igualdade de direitos. França, Alemanha que ainda estava sendo formada nessa época, né, a unificação da Alemanha, Itália, Inglaterra, estavam lutando por isso. E aí vem alguém e explica em termos teóricos por que é muito bom ter direito igual. Acho que ele, inclusive, Marx defendia comunidades judaicas. Houve até um pedido, num momento ali na Prússia, onde ele morava, por uma defesa da comunidade judaica local perante o conselho, né, da cidade, e ele defendia quando solicitado. Então, ele defendia a obtenção de direitos iguais como um avanço histórico e necessário na sociedade. Mas ele já tinha uma crítica social profunda o suficiente para demonstrar que aquilo, na medida em que não significava uma emancipação humana, e na medida em que o Estado nacional, o Estado político perfeito, tal qual França e Estados Unidos na época de Marx, ele dependia da desigualdade, porque ele só se fazia sentir Estado político perfeito na medida em que ele fazia a mediação entre a desigualdade existente na sociedade. Então, ele mediava como, por exemplo, a igualdade de voto para todo cidadão. E veja que as mulheres não tinham, né, igualdade de voto. Mas, então, essa igualdade era ideal, ela era política, ela era falha. Né? Ela só no plano do Estado, no plano da política, no plano social real, as pessoas eram diferentes e o Estado agia de uma maneira a preservar essas diferenças, fazendo essa mediação social entre elas. Então, a diferença de classe, a diferença de gênero, a diferença de origem, de religião, de nacionalidade, enfim, todas as diferenças são mantidas. E essa igualdade política, na medida em que mantém todas as diferenças, também mantém preconceitos. Certo? E mantém, não é capaz de eliminar velhos preconceitos que vão continuar operando dentro dessa sociedade. E mais do que isso, até mesmo podem ser utilizados, politizados, podem ser convenientes para certos momentos e necessidades históricas. Marx não chega a tudo isso porque ele não vai tão longe assim, mas ele mostra em termos teóricos por que, por exemplo, a perseguição aos judeus não acabava com a Revolução Francesa e a conquista de direitos iguais, que era vista como isso, como a possibilidade de fim da perseguição aos judeus. Ora, pouco depois, né, menos de um século depois, veio o caso Dreyfus na França. De acusação de um capitão do exército por um suposto, uma traição, né, por ter supostamente entregue um bloco de documentos do exército francês para o inimigo alemão. Quando, na verdade, não havia qualquer prova. Ele era judeu. Simplesmente o fato de ser judeu o tornava suspeito, fácil de incriminar. Também esse ensaio do Marx marca um ponto muito importante no desenvolvimento do materialismo histórico.
ou seja, da sua teoria da história, de como Marx analisou a história, analisando justamente essa condição social dos judeus e transformando a crítica, que até o momento, na sua época, era principalmente uma crítica religiosa, quando se falava, por exemplo, quando se discutia a emancipação dos judeus, igualdade de direitos, toda a crítica girava em torno da crítica à religião judaica. Muitos iam dizer, não, o judaísmo é uma religião inferior ao cristianismo, por isso não pode não faz sentido terem direitos iguais se não deixarem de ser judeus e não se converterem. E Marx vai transformar essa crítica numa crítica social. E com isso ele vai também descobrir um novo fetichismo, que é o fetichismo do Estado. Essa ideia de que o Estado é, né, o paradigma da sociedade perfeita, aquela regida pelo Estado, ele vai dizer que não. Né? O Estado, ele também gera um fetiche e esse fetiche também tem que ser superado. Então, tudo isso ele faz dentro desse ensaio, que tem duas partes. Né? E aí, onde é que vem a crítica? A crítica vem porque Marx usou, e ele usou por influência de um colega judeu dele, chamado Moses Hess, e entre outros, mas principalmente Moses Hess, ele usou termos que eram usados na época dele e que hoje, como você bem disse, envelheceram muito mal. Porque, por exemplo, ele fala, ele usa o judaísmo um pouco como sinônimo de comércio. Isso eu teria que dar uma aula inteira aqui, sabe, Eduardo, para explicar de onde vem isso. Porque eu faço isso no livro. De onde vem esse hábito que existia na época de até mesmo se usar comércio como sinônimo de judaísmo. Vinha de uma certa especialização profissional que existia na Idade Média devido à impossibilidade dos judeus, por exemplo, comprarem terra ou virarem camponeses ou integrarem um sistema feudal. Havia uma especialização no comércio. Daí, usar sinônimo é um absurdo, é um exagero enorme, mas era algo que se fazia. E isso foi útil, usar esse sinônimo para Marx foi útil na elaboração da sua resposta, porque esse ensaio do Marx é uma polêmica, é uma resposta a Bruno Bauer, é o momento em que ele transforma a crítica religiosa em crítica social e econômica. Tá? Então ele usa isso porque convém para ele na elaboração da resposta. É um pouco como recursos de linguagem, mas na próxima vez, pouco tempo depois, 2, 3 anos depois em que ele toca nesse assunto, que vai ser na Sagrada Família, ele já não usa esses termos. Ele abandona completamente esses termos que possibilitam e que levaram alguns a terem uma interpretação de que ele foi antissemita. Né? Vejam só, ele foi preconceituoso, que estava dizendo que o judeu era comerciante, que uma coisa era outra coisa. Assim, mas isso tudo vai muito mais a fundo analisado nesse capítulo, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Bom, Arline, você narra em detalhes, né, a situação dos judeus na Alemanha, na Áustria, Hungria, no Império Russo, né, nas últimas décadas do século XIX, no começo do século XX, né, pré-revolução de 17. Chama muito a atenção o retrato que você faz da pobreza, né, da marginalização social que a maior parte dos judeus estava sujeita nesses países, né, com particularidades, obviamente, mas que de qualquer maneira é muito distante daquela imagem estereotipada do judeu banqueiro, do judeu rico, né, que é um traço do antissemitismo. Eu queria te pedir para falar sobre algumas cenas do livro que me chamaram mais atenção, né? A primeira delas é o acesso dos jovens judeus à universidade na Alemanha, na Áustria, e toda a participação que eles tiveram na explosão artística e criativa de Viena, por exemplo, né, no fim do século XIX. Como isso foi possível, né? O que você extrai dessa situação que você analisa no livro? Eduardo, isso é muito relevante, porque no senso comum, né, as ideias assim gerais formadas e muitas vezes partindo de deturpações enormes, as pessoas têm muito essa vaga noção de judeus como sempre um grupo populacional abastado, né, com dinheiro, comerciante, até banqueiro e tudo mais. E esse livro, ao mergulhar na realidade social e econômica da maior comunidade judaica do mundo no final do século XIX, que estava na Europa
centro-oriental, especificamente na zona de residência do Império Czarista, era onde havia maior concentração, aquela região que vai da Lituânia até, né, Lituânia, Polônia, Bielorrússia, Ucrânia. E se a gente estender um pouco para a central, então Áustria, né, a Alemanha não tinha tanto judeu, né? Então a gente percebe aí, e eu usei documentos, inclusive, de viajantes do final do século XIX, um viajante especificamente, que fez toda uma análise socioeconômica dos shtetl, dos vilarejos judaicos, né, guetos, verdadeiros guetos, mostrando que era uma população paupérrima. Era uma população que não tinha sequer acesso, por um lado, ao campo. Não trabalhavam campo, não eram camponeses por causa de todas as leis restritivas medievais que pesavam sobre eles, e por outro lado também não participavam, pela situação histórica, na verdade, dessas comunidades, não estavam nesse momento participando da proletarização que era norma para o camponês. O camponês estava saindo do campo e indo para a indústria. Esse era o movimento, digamos assim, demográfico, social da época, e os judeus não tinham sequer acesso a esse tipo de trabalho. Então, eles faziam trabalhos de intermediários, muito carregamento de caminhão, todo tipo de trabalho de transporte, também de comércio e de usura, mas é um pequeno comércio, uma pequena usura, não é banqueiro e comerciante, sabe? Era realmente uma população muito pobre, tanto que foram 3 milhões de judeus que migraram no final do século XIX para as Américas, principalmente para Nova York, mas também para a Argentina, pouquinho para o Brasil, né? Em busca de condições de vida. Simplesmente em busca de condições de vida. Esse era o grande movimento migratório da época. Ali, em capitais, como, por exemplo, Viena, né? Viena chegou a ter 30% de judeus nessa capital do Império Austro-Húngaro. E aí, o interessante é que dentro desse contexto de impossibilidade de possuir terras, portanto, a propriedade que era mais valorizada na época, que era rural, estava alheia à vida judaica, né? Isso favorecia também a mobilidade, era também sinônimo de uma condição instável. Onde é que os judeus buscavam meios de melhorar de vida? Na educação. Então, sempre que podiam, e punham um enorme esforço em ir para a universidade, buscar a educação. É assim que a gente entende que se formou um grupo muito grande, ou seja, uma tendência muito forte, né? Vários grupos sociais judaicos em várias capitais da Europa Central de buscar o ensino universitário. E despontaram, portanto, como importantes intelectuais, e a gente tem nomes, bom, começando com Marx, para falar do meu livro, vários outros intelectuais desse campo da esquerda socialista da época, mas também mais para frente, por exemplo, Einstein, né? Tantos outros judeus intelectuais cujos nomes ficaram, né, gravados na história. Esse foi um fenômeno da primeira metade do século XX. O judeu intelectual, grande nome judeu intelectual, depois da Segunda Guerra Mundial, primeiro lugar, foram mortos praticamente 6 milhões de judeus por Hitler. Então aí você já tem um baque muito grande, a cultura, a vida, né, dessa comunidade. Mas também a própria criação do Estado de Israel favoreceu outro tipo de inserção e de desenvolvimento intelectual, muito mais para o think tank e não mais o pensamento intelectual judaico progressista típico da primeira metade do século XX. Né? Então, houve uma transformação desse perfil, né? Isso foi fruto da própria história judaica. Mas, nesse momento, é exatamente isso. Como o judeu não tinha posses fixas, terras, né? Tudo que era valorizado na época, a saída era academia. Aline, uma outra cena do seu livro, né, muito interessante, é a metamorfose do antissemitismo que você vai narrando ao longo dos capítulos, né? Você disse que houve uma mudança qualitativa, né, do antissemitismo como um preconceito popular, mais ou menos disseminado, mais ou menos difuso, mas não tão intenso,
né, ao longo do período que você analisa. Esse antissemitismo passa a ser explorado como uma arma política, né, em meados, fins do século XIX, sobretudo pela direita, né? Então, um caso que você traz lá é os judeus serem taxados de agiotas e serem culpados pela crise econômica na Alemanha, né? É uma espécie de bode expiatório para a situação daquele período, para, na Rússia dos czares, né, virar um meio de governo. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, né? Como essa transformação aconteceu, e no que virou o antissemitismo nessas décadas que vão culminar, obviamente, nas duas grandes guerras mundiais e no Holocausto. Você leu bem o meu livro, Eduardo. Veja só, o antissemitismo ele teve diferentes características e principalmente causas, dependendo do período histórico, né? E o antissemitismo está presente já em Roma, né, na Roma Antiga. Na Idade Média, que não é tratada no livro, a não ser no último capítulo, como forma de análise e parte, né, da elaboração da teoria do Abraham-Leon, mas na Idade Média, portanto, era uma realidade, e nesse momento de século XIX, começo do século XIX, ainda tem muitos preconceitos que são resquícios do típico preconceito medieval. É o preconceito contra o estrangeiro visto como usurário, comerciante, né? Ele é mal visto, ele não é aceito, ele não é parte do que nós somos, né? Então, esse é o típico preconceito medieval. Em um capítulo desse livro, no capítulo sobre o socialismo, a Segunda Internacional, eu abordo um tema pouco conhecido, né, que é justamente aí o fato de que os primeiros socialistas, os fundadores do socialismo francês, socialismo centro e oeste, né, da Europa, alguns deles foram francos antissemitas, né, e chegavam ao ponto de acreditar que lutar contra, de certa forma, ou digamos, criticar o judaísmo era uma forma de criticar o capitalismo, porque eles justamente igualavam as duas coisas. Então, Fourier, por exemplo, era um antissemita, outros franceses, e essa tendência era ainda de um antissemitismo que não é o mesmo antissemitismo do final do século XIX, que começa a assumir características raciais. Esse antissemitismo é um antissemitismo com resquícios das características medievais, um preconceito contra judeu, que é visto muito como comerciante e culpado, na visão desses socialistas, culpado pela ascensão do capitalismo, que eu demonstro no meu livro que não tem nada disso, que eles não são culpados nenhum, não tem nada a ver, é uma análise completamente equivocada que faziam, culpados pela degeneração da sociedade, né? Culpados por trazerem valores individualistas. Tudo isso era inculcado ao judeu por certas figuras desse início do socialismo francês, por exemplo, e em outros lugares também. Com a racialização da política ao longo do século XIX, meados do século XIX, mas principalmente no final do século XIX, o antissemitismo ele se transforma e ele passa do campo da esquerda para o campo da direita. E aí a gente vai ver surgirem os grandes antissemitas, com visões realmente de preconceito profundo contra um judeu, como ele vê como fonte de todo e qualquer mal. Sim, a direita vai dizer que os judeus são perigosos comunistas, mas também vai dizer uma série de outras coisas, e principalmente as teorias da conspiração, para tomar conta da Europa, assumir o controle do mundo, deturpar os valores da Europa, do europeu e tudo mais. E veja, isso é tão diferente do que hoje se vê, porque hoje se fala tanto e se repete tanto os valores judaico-cristãs, né? A tradição judaico-cristã, os valores judaico-cristãs. Isso é hoje, pós-Holocausto. Final do século XIX era todo o contrário na boca desses antissemitas, né, desses racistas, e isso só cresce na primeira metade do século XX, só cresce até desembocar no Holocausto, né? No Hitler, no Mussolini e assim por diante. Mas nesse caminho tem o que você mencionou, a Rússia czarista, que foi,
na minha avaliação, o primeiro caso de instrumentalização do antissemitismo como política de Estado. Os judeus viraram o grande bode expiatório do Império Czarista, dos czares. E usavam, então, essa figura do judeu como argumento e desculpa para tudo que tivesse errado, né? E, principalmente, sempre que havia uma insatisfação popular, uma crise econômica, né, uma instabilidade interna dentro do Império Czarista, lá vinha um pogrom. Como que começava o pogrom? Que é uma palavra russa que significa massacre, e começava com czar, com os seus seguidores, os seus grupos, as suas proto-milícias, né? Instigando a população, criando boatos, inventando que um judeu tinha massacrado uma criança para um ritual macabro, bebido seu sangue, etc, etc. E tem vários casos, né? Tem o caso Beilis, tem vários pogroms, o pogrom de Kishinev. Então foi um momento de meados do século XIX até o comecinho do século XX, até cair o Império Czarista, né, caírem os czares, em que os judeus foram instrumentalizados, o antissemitismo foi instrumentalizado como política de Estado e usado para salvar esse império decadente das críticas da população, revertendo, né, transferindo o ódio para os judeus. Bom, eu queria dar um salto agora, né, porque o antissemitismo continua em pauta, né, um debate com inúmeras ramificações hoje em dia. De um lado a gente tem, por exemplo, organizações judaicas, né, que denunciam o aumento dos casos de antissemitismo desde o 7 de outubro, né, e os protestos anti-guerra nas universidades americanas são o exemplo mais bem acabado, né, nesse discurso da ascensão do antissemitismo nos últimos tempos, né? De outro lado, grupos mais ligados à esquerda, a defesa da liberdade de expressão, entre outros, né, dizem que o combate ao antissemitismo está sendo capturado por uma tentativa de silenciar os críticos a Israel, né, ao que vem acontecendo na Palestina e a tudo mais envolvido. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa conjuntura, né, a partir desse olhar que você tem para a evolução do antissemitismo, onde a gente está hoje, né? Como você se posiciona nesse debate? Veja, Eduardo, o antissemitismo ele ainda existe, né? Lamentavelmente, o choque do Holocausto e todo o esforço mundial, né, por combater o Holocausto, para dizer, olha, isso não pode mais acontecer, etc. e tal, mas o antissemitismo ainda existe. Ele não é tão forte quanto era no começo do século XX. Se a gente compara, né, as retóricas vigentes agora e então, a gente percebe que houve uma redução, né? Hoje, na verdade, na Europa, é um pouco como se o muçulmano tivesse ocupado o lugar desse judeu, sabe? As grandes teorias da conspiração hoje são contra muçulmanos e assim por diante. Mas voltando aqui, o antissemitismo ainda existe e ele, principalmente, ele ainda pode aflorar, porque as suas raízes estão, infelizmente, ali, né? Não foram combatidas suficientemente na medida em que o antissemitismo é um racismo. O racismo existe de diversas formas, na forma de ser contra judeus pode aflorar a qualquer momento, né? E a gente tem que saber e estar atento para isso na sociedade. Em todos os espaços acadêmicos, sociais, etc., tem que estar atento para isso. Agora, é verdade também que, na medida em que o Estado de Israel há 76 anos ou mais, implementa uma série de políticas absolutamente contrárias aos palestinos, causando angústia, causando raiva, não só entre árabes, mas até outras pessoas que não concordam, que não aceitam essas políticas anti-palestinas, que são também racistas, né, por parte do Estado de Israel, anti-palestinas, também há um transbordamento. Então, é possível isso, a gente perceber que em certos grupos existe uma tendência que a crítica ao Estado de Israel transborde para um sentimento contra judeus, na medida em que o Estado de Israel fala e se coloca como representante de todos os judeus do mundo, o que nem todos os judeus do mundo aceitam, mas é assim que o Estado se coloca. Então, essa ligação que o Estado faz entre si e o judeu coletivo, a figura do judaísmo mundial e o judeu individual, essa assimilação que o Estado promove entre ele e o judeu, acaba favorecendo aqui esse tipo de preconceito equivocado, inaceitável, mas o que é? É o transbordamento de uma oposição à política israelense para um ódio ao judeu. Tá? Então, isso é antissemitismo, sim, derivado de uma oposição à política israelense. Acontece.
Acontece. Mas não é isso, na verdade, ao que se refere a nova definição de antissemitismo promovida pelo IHRA, que é o International Holocaust Remembrance Alliance. É uma aliança formada na Europa, na verdade, é uma organização formada na Europa, que tem o nome de Memória do Holocausto, é uma aliança de memória do Holocausto, né? Essa aliança, essa organização, ela criou uma definição que é uma definição que ela chama de prática, uma definição para fins práticos, que é curtinha, não é muito problemática, mas daí ela coloca uma série de exemplos do que seria antissemitismo. E nesses exemplos, a maioria dos exemplos são, na verdade, exemplos de manifestações de oposição à política sionista e não de ódio racial ao judeu. Então, essa organização, ela, com essa nova definição que ela promove ativamente pelo mundo inteiro, essa nova definição, ela confunde antisionismo, que é a oposição a uma ideologia política de Estado, com o antissemitismo, que é um racismo, né? E ela diz que o antisionismo é uma nova forma de antissemitismo. Ao fazer isso, qual que é o objetivo dessa organização? É blindar o Estado de Israel, que hoje perpetua um genocídio, da crítica à sua política, ao dizer e ao promover a ideia de que essa crítica é um antissemitismo, e antissemitismo é crime, é racismo. Pouco tempo depois dessa nova definição ser lançada, outro grupo de judeus, acadêmicos, estudiosos do Holocausto, lançou a chamada Declaração de Jerusalém, que contesta a declaração do IHRA e diz que não tem pé nem cabeça, que o antisionismo não é antissemitismo, né? Então, tem esse embate dentro da comunidade judaica, dentro das suas representações diversas, sobre o que é o antissemitismo e se é possível ou não definir o antisionismo como uma forma de antissemitismo. Mas veja, uma coisa que acho que vale a pena a gente entender é que, devido ao trabalho feito pelo establishment israelense, por suas relações públicas, por suas narrativas, e a forma como o Estado de Israel se coloca como protetor do judeu no mundo inteiro, né? Ele se apresenta dessa forma. Olha, nós fomos criados porque houve um holocausto e não pode o mundo permitir que o holocausto aconteça de novo, e a melhor garantia para que não aconteça um novo holocausto é a existência do Estado de Israel. É assim que ele se coloca. E todo um processo histórico levou a que, de fato, judeus individuais ao redor do mundo, que cresceram dentro desse contexto pós-holocausto, sintam, né? Eles são levados a sentir como se qualquer crítica contra Israel fosse uma crítica contra eles, quando não é. Tá? Então, essa é uma grande tendência do momento. Por quê? Porque essa organização tem feito um trabalho de convencimento ativo a que o mundo inteiro entenda dessa forma o antissemitismo. Bom, Arline, para a gente se encaminhar para o final, aqui a gente volta para uma parte da primeira pergunta, da sua primeira resposta, né? Queria lembrar de uma frase que você coloca no prefácio dessa nova edição, né? Que você diz que o mundo assiste hoje à maior crise de consciência do judaísmo desde a criação de Israel. Queria que você detalhasse um pouco o que você quer dizer com isso, como essa crise de consciência se manifesta. Isso, obviamente, se liga ao que você acabou de falar, né? A Israel se projetando como a defesa de todos os judeus do mundo, né? Se você puder claro, e aí esses judeus ao redor do mundo, né? Lembrando que tem igual número, até um pouco mais de judeus ao redor do mundo do que em Israel, esses judeus hoje estão vendo esse Estado que, historicamente, né, desde que foi criado, se colocou como aquele que irá defendê-los, esse Estado perpetuar uma brutalidade enorme, em nome da defesa deles, né? E aí que, principalmente nos Estados Unidos, por causa do papel ativo dos Estados Unidos, em primeiro lugar, na promoção do genocídio, né, nas armas que vão para lá, o dinheiro, né, os meios, enfim, a proteção que os Estados Unidos dão para a conduta israelense em relação ao povo palestino, esses judeus norte-americanos estão, a gente está vendo, né, nos campi das universidades, protestando, entrando no Congresso Nacional, fazendo manifestações por tudo que é lado, dizendo não em nosso nome. E também dizendo outra frase que é muito reveladora: nunca mais é agora. Ou seja, nunca mais genocídio, nunca mais holocausto, é agora.
É isso que esses judeus estão dizendo. O que vale para nós tem que valer para o palestino. Eles também estão dizendo isso. E estão sendo duramente reprimidos nos Estados Unidos por causa disso. Estão sendo duramente reprimidos, perdendo diploma, possibilidade de se formar, às vezes, em faculdades, universidades que perdem financiamento do Estado agora com Trump. Então está havendo uma repressão muito grande. Essa repressão que está acontecendo já indica o grau de engajamento e o perigo que essa fissura dentro do consenso mainstream sionista está criando. Ou seja, realmente temem esse movimento. E esse movimento surge por causa dessa crise de consciência causada, instigada pelo genocídio. Porque ninguém vai defender em sua sã consciência o que aconteceu no 7 de outubro. Foi um massacre, foi brutal. Mas também esses jovens judeus não conseguem e não querem aceitar 1 ano e meio de genocídio perpetrado em nome da prevenção de um novo holocausto. Veja, isso não pode ser assim, né? Eles estão dizendo alguma coisa está errada nessa retórica sionista que está agindo dessa forma e usando o medo de um novo holocausto e a ideia de que ele nos protege para perpetuar uma situação tão brutal, tão desumana como a que está acontecendo na faixa de Gaza. Essa, então, é a crise de consciência. E essa crise de consciência está levando, então, realmente a fissuras dentro das sociedades. Não vou dizer enormes, seria um exagero, mas fissuras importantes. Essa juventude nos Estados Unidos, vários setores da comunidade judaica aqui pelo Brasil, questionamentos, a ideia de que, olha, não é possível, passou do limite, isso não pode estar certo, o que está acontecendo? Essa crise de consciência a que me refiro. Também a gente vê um ressurgimento de um fenômeno que foi tão marcante no começo do século XX, que era o engajamento dos judeus em movimentos de contestação, críticos, emancipação. De esquerda na época, hoje também, mas muito mais, digamos, de contestação antes de qualquer outra coisa. Então, esse novo engajamento judeu, de uma juventude judaica, e que, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ela é hostilizada pela comunidade. A comunidade vira para ela e diz, olha, não é assim que a gente celebra a nossa tradição. E eles respondem, mas eu posso celebrar a nossa tradição como eu quiser, porque eu sou parte dela, você não a representa para mim. Então, essa crise de consciência, ela vai fundo, ela realmente toca nas relações familiares, toca nas relações sociais. É o que a gente está percebendo acontecer a partir do genocídio, realizado, supostamente, erroneamente, em nome da defesa dos judeus, da proteção contra um novo holocausto, esse tipo de retórica que o Estado de Israel usa desde a década de 50, desde o final da década de 50. Bom, para a gente encerrar, né, eu queria te pedir para continuar nesse tópico, né? Você falou aqui da fissura desse discurso sionista, do projeto sionista, né? Nesse contexto, qual é o horizonte da questão palestina, né? Para onde você está vendo as coisas caminhando? Eu sei que é uma pergunta monstruosa, né? Que você pode passar o resto da vida falando sobre, mas enfim, o que você está vendo acontecer nos próximos anos a partir dessa situação que se desenha atualmente? Eduardo, esse livro não trata da Palestina, mas é evidente que faz todo sentido hoje a gente falar da Palestina, porque a questão palestina, ela se tornou intrinsecamente ligada à questão judaica. Só que a história palestina, ela está se desenrolando debaixo dos nossos olhos, né? E ela é uma história, então, e essa é a grande dificuldade dos palestinos, resistir e narrar ao mesmo tempo. Como que os próprios palestinos vão contar uma história que ainda está acontecendo? Então, e nesse sentido, a gente vê também a historiografia palestina mudando e evoluindo muito rapidamente. Se eu for te contar a quantidade de inovações dentro da historiografia palestina desde dos anos 2000, são enormes. São os conceitos, as visões, há uma evolução enorme. Justamente por isso, é uma história em construção. E o genocídio está acontecendo nesse momento. E mais uma dificuldade ainda. Como é que você vai pensar em futuro, pensar em solução, quando tem um massacre brutal acontecendo? A brutalidade desse massacre não está na televisão. A brutalidade está nas redes sociais. Então tem muita gente que não vê, que não está enxergando, que não está a par do que está acontecendo. Mas é brutal o que está acontecendo. Agora, perspectiva, quando a gente tem um grau de horror dessa forma, é muito difícil superar isso em termos de pessoais mesmo. Quer dizer, isso é um trauma que vai percorrer gerações.
vai percorrer gerações, não vai acabar. Assim como o Holocausto ainda percorre gerações, a Nakba contínua, o genocídio de hoje vai percorrer gerações. Só que a gente tem, concretamente falando, 2 povos numa região do Rio ao Mar, né, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, 2 povos condenados a viver juntos, né, e que vão ter que achar uma solução para viverem juntos. Essa solução, Edward Said dizia, já falecido Edward Said, professor de literatura inglesa comparada, dos Estados Unidos, dizia que passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento. Os judeus de Israel têm que reconhecer a Nakba, têm que reconhecer a expulsão dos palestinos em 48, têm que reconhecer as injustiças e agora têm que reconhecer o genocídio. Sem esse reconhecimento, não há conciliação possível. E os palestinos têm que reconhecer o Holocausto, têm que reconhecer a perseguição aos judeus e ver que o judeu não foi vítima deles, dos árabes, foi vítima da Europa, mas estão ali por um contexto histórico e estão para ficar. E, aliás, os movimentos de políticos palestinos, em geral, claro que o Hamas você pode discutir, mas eu estou falando da grande maioria dos outros, eles reconhecem que os judeus estão para ficar e não têm qualquer ideia de jogar judeus ao mar. Tá? E esse reconhecimento é necessário mútuo para poder pensar em soluções. E quando a gente vai, então, finalmente, vamos lá, pensar em soluções, tipicamente, né, tem duas soluções sobre a mesa que partem da ideia, de um lado, binacional. 2 estados, lado a lado, vivendo pacificamente. Do outro lado, um estado único, federalizado, binacional, mas um estado único, né, que dê direitos nacionais às 2 comunidades. Cada um deles tem problemas. Agora, o mundo teve a oportunidade de defender 2 estados e não defendeu. Tivesse defendido, a gente estaria com o Estado palestino de pé. E fracassou o processo de Oslo porque o mundo não se engajou. E veja lá, muitas análises acreditam que tinham falhas tão grandes naquela proposta de negociação de paz, porque Oslo não negociou a paz. Oslo negociou a ideia de começar a negociar a paz. Tá? E aquilo tudo fracassou. Mas veja, se os palestinos hoje, se oferecessem a eles um Estado, dizendo, olha, está aqui o Estado, a gente vai tirar os colonos, 750 mil colonos israelenses que estão na Cisjordânia, vai parar de controlar as fronteiras e controlar tudo na faixa de Gaza, parar o genocídio, devolver Jerusalém Oriental, que a lei internacional manda devolver Jerusalém Oriental. Os palestinos aceitariam. Não há a menor dúvida. Mas a viabilidade disso acontecer, a possibilidade é tão remota. Sempre que se pensa em sentar à mesa de negociação, começa-se a falar em trocas territoriais, maneiras de deixar os colonos lá dentro, devolver bairros distantes de Jerusalém Oriental para não devolver Jerusalém Oriental e a Cidade Velha, que hoje é denominada por Israel cidade una e indivisível, jamais vão devolver. Sabe, então eu pergunto, essa situação de 2 estados, ela é viável? Não. Não é, está muito claro que não é. Simplesmente não existe dentro da política mundial, internacional, Nações Unidas, países, outra discussão mais aprofundada e realista do que fazer a não ser isso. Quem é que faz essa discussão mais aprofundada e, posso dizer, tão realista quanto, ou tão utópica quanto? Porque, claro que qualquer solução está difícil, mas quem faz é a sociedade civil. Palestina, principalmente, né? Não é israelense hoje. E a sociedade civil palestina, ou seja, academia, organizações, ONGs, etc., grupos de direitos humanos, tudo que você possa pensar em sociedade civil, ela tem defendido a ideia de um Estado único binacional federalizado. Por quê? Porque o Estado único tem condições de distribuir mais justiça. Por exemplo, em 2 estados não tem como ter direito de retorno. Então foram expulsos 750 mil palestinos, não podem voltar para o que hoje é Israel, porque Israel não vai dar cidadania, não vai deixar nunca, certo? Esse é o Estado étnico judeu. Israel não vai deixar o retorno dos palestinos que foram expulsos, por exemplo, de Haifa, que foram expulsos de Jaffa, que foram expulsos de Nazaré e assim por diante, né? Foram 750 mil expulsos, sem direito de retorno nessa ideia de 2 estados. Na ideia binacional, você pode ter algum retorno. Bom, você nunca vai ter o retorno de todos, estão estabelecidos, têm suas vidas pelo mundo, mas você pode ter algum retorno na ideia federalizada binacional de um estado só do Rio ao Mar, um estado com direitos humanos para todos. Também, em termos de viabilidade, distribuir direitos humanos pode ser
tão fácil ou tão difícil quanto criar 2 estados. Eu não tenho dificuldade maior nisso, talvez até menor. Então, dentro de um único estado, distribuir direitos humanos para todos é uma forma de solucionar também o problema, porque no final das contas, o palestino não está preocupado se o nome do seu estado é Palestina, se é Ispatina ou se é Israel, entendeu? Ele quer viver, ele quer ter o direito de ir e vir, ele quer ter direito de estudar, de ter seu currículo, de se casar com quem quiser, de morar onde quiser, de não ser massacrado, de não ter sua terra roubada, de não ter sua casa invadida, de não ter um estorvo diário e corriqueiro a cada momento do seu cotidiano. É isso que o palestino quer. Então, estender direitos humanos a todos e dar uma representação nacional dentro de uma federação do Rio ao Mar, um Estado único, às vezes é até mais simples, fala a verdade. Agora, é aquilo que eu falei, são projetos que hoje, na atual situação, é quase incompreensível discuti-los enquanto um genocídio está acontecendo. E só lembrando que acho que as pessoas também não, vão pensar assim, parar o genocídio, mas tem o problema do Hamas. O Hamas já anunciou publicamente, oficialmente, que ele está disposto a aceitar, e aliás anunciou muitas vezes, que ele está disposto a aceitar um governo de coalizão na faixa de Gaza. Ele não faz questão de ser o governo, porque é isso que Israel tem como um dos objetivos, o grande objetivo declarado desse assalto israelense sobre a faixa de Gaza é eliminar o Hamas. Bom, Hamas, enquanto movimento social, ele não se elimina, movimento de resistência não se elimina, mas o Hamas já disse que ele está preparado a abrir mão do governo. Então, isso é um argumento que também não fica de pé, dizer que, olha, então nada pode ser feito enquanto não eliminar o Hamas. O Hamas está preparado a sair do governo da faixa de Gaza, já falou isso nos vários momentos de negociação. Vou aproveitar então para emendar uma última pergunta, Você estava falando aqui dessa... que a solução de um Estado multiétnico, multirreligioso pode não ser mais difícil do que a solução dos 2 Estados. Mas essa solução implica, a morte do Estado de Israel como a gente conhece hoje, e isso enfrenta enormes resistências, É quase como se fosse uma ameaça existencial para o projeto sionista, para os apoiadores de Israel, para os outros países que estão envolvidos nessa trama também. Não parece ainda mais irrealizável desse ponto de vista? Dentro da conjuntura política existente hoje é irrealizável, não vai acontecer. Pelo contrário, esse governo israelense anunciou que quer anexar a faixa, não só a faixa de Gaza, o norte de Gaza pelo menos, mas a Cisjordânia. Isso foi anunciado publicamente, Então, sim. Por outro lado, os governos mudam, as tendências políticas se transformam, revoltas acontecem, situação interna pode mudar. Então, eu te chamo a pensar em outro exemplo. Quando a África do Sul eliminou a apartheid, ela saiu fortalecida ou enfraquecida? Saiu fortalecida. Então, eliminar o Estado da África do Sul de apartheid fortaleceu a África do Sul. Tem 1000 problemas? Ainda tem, a gente sabe. Mas, ou seja, quando se fala em transformações desse tipo, elas não significam lançar os judeus ao mar, eliminar o caráter judaico do que ali existe, que passaria a ser binacional, não passaria a ser exclusivo judaico, porque um Estado exclusivo étnico, ele é um Estado racista contra o restante que não é daquela etnia, Mas seria a gente deveria pensar, pelo contrário, em formas de transformação do que ali existe para melhor. Para todos, com direitos mais garantidos e mais estendidos para todos. E agora, certamente, o Estado étnico judeu, ele teria que ceder a uma nova realidade. Com certeza, você não pode ter essa transformação e manter um Estado étnico judeu. Mas eu também coloco a ressalva de que um Estado étnico, seja qual for, não pode ser um Estado democrático, porque ele vai segregar, não vai dar direitos iguais às outras populações ou população ali dentro desse Estado. Vai ser sempre um Estado de supremacia racial, étnico-racial. Então, para recapitular, a Aline Clemenscha é autora de Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, que ganha uma nova edição agora pela Boitempo. Aline, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Eu deixei na descrição desse episódio os links da definição de antissemitismo da IHRA e da Declaração de Jerusalém, que a Aline cita.
Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, fique à vontade para me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!